Então, pessoal, tudo bem? Então, vocês acompanharam a aula da blusa, tá? Tem parte 1, 2 e 3. E agora, então, nós vamos fazer a parte da saia, tá certo? A saia, ela é muito simples. Vocês podem tanto fazer uma saia separada dessa blusa, como vocês também podem continuar um vestido aqui. Isso vai dar a escolha de vocês. No caso da foto do vestido marrom, do conjunto marrom que vocês têm na capa do vídeo, eu fiz um conjunto. Então, eu fiz essa parte aqui e fiz outra barra igual a essa, com elásticos, para começar a saia. Nesse caso aqui, eu quero fazer um vestido, então eu vou começar a partir daqui mesmo, tá bom? Um macete interessante aqui que vocês vão ver logo é que, na verdade, a saia, ela tem o mesmo desenho da nossa manga, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou acompanhar aqui com vocês o processo, tá? Mas se vocês já são craque aí na confecção de vestuário, vocês querem fazer já sem assistir a aula, é perfeitamente possível no caso de vocês já terem feito essa manga, tá ok? Então, o que acontece? Nessa parte aqui da manga, vocês vão fazer essas alças aqui, lá na barra da saia, tá? E vocês vão começar esse desenho aqui, ó, lá na saia também. A única diferença vai ser que esse procedimento aqui de finalização do desenho que a gente fez aqui na manga, ó, esse procedimento aqui ele vai ser feito lá na última carreira da barra, quando você terminar o seu comprimento. Exceto isso, você vai só ir aumentando a saia, tá? Então, esse procedimento que a gente vai fazer, vamos fazer até uma altura, e depois vocês vão seguir perfeitamente sozinhas até o final do comprimento, tá certo? Então, vamos começar. Então, agora eu vou escolher aqui um local da minha barra, da minha blusa aqui, que eu fiz anteriormente, onde tem os elásticos. Eu vou colocar aqui na parte de trás, no meio das costas. E vou prender o meu fio, que é um fio simples, né? Vou prender aqui. Vou fazer o meu nozinho. E vou começar a fazer as minhas argolinhas, tá? Que nem eu fiz aqui na manga. Então, vamos lá olhar a manga. Como é que eu fiz essa parte aqui? Eu pulei 2 quadradinhos. E aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E pulei 2 quadradinhos. Esses 2 quadradinhos aqui, a gente pode dizer que equivale a 8 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Então, na verdade, aqui na saia, como eu quero que ela fique mais abertinha, eu vou acabar colocando 8 correntinhas aqui as argolas para formar a base para o nosso ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, e aqui eu vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Aqui no 8º pontinho, eu vou fazer um ponto baixo e vou prender. Fiz uma argola. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma argola. Então, nós vamos fazendo essas argolas durante toda a carreira, tá? E depois a gente volta para continuar o ponto. Então, eu cheguei aqui na última e eu já falei, como eu falei para vocês na aula da blusa, essas argolas aqui precisam estar em número par. E aqui, essa última aqui é a minha número 26, então eu tô com o número par aqui. Eu vou fazer 5 correntinhas, vou fazer 3 laçadas na agulha, vou colocar aqui no meu pontinho que eu comecei. Só um minutinho aqui, puxei aqui o fio que não devia. Vou colocar aqui nesse pontinho. Nossa, que difícil. Trabalhar com elástico é um negócio complicado. E vou tirar 1, 2, 3, 4 vezes, ficando aqui com uma argola, tá? Vou ficar aqui com uma argolinha. Então, essa aqui é a minha 26ª. E agora, a gente vai começar o desenho, tá?
Então, o negócio é bem simples. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou colocar aqui nessa próxima argola com ponto baixo. Eu vou ficar com esses 16 pontos colocados aqui numa argola e esse ponto baixo na outra argola. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e aqui de novo vou colocar os 16 pontos altos, triplos no meu caso, mas quem gosta de fazer alongado também tudo bem. A diferença vocês já sabem, o ponto alongado você faz 2 laçadas na agulha e tira em 3, e eu, no caso, faço 3 laçadas na agulha, por isso que eu chamo ele de ponto alto triplo. Eu não sei se a nomenclatura tá correta, mas eu prefiro fazer assim. Eu não gosto do resultado que o ponto alto alongado me dá, então eu trabalho o ponto alto triplo. Mas isso é escolha de vocês. Fiz aqui 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? E 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo com ponto baixo na próxima argola. E esse é a minha sequência dessa carreira. Eu vou fazer até chegar na última, que eu vou repetir aqui com vocês, tá bom? Cheguei aqui no último, vou fazer 1, 2, 3 laçadas na minha agulha. Eu vou tirar 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu fico com o meu começo aqui do próximo ponto, tá bem? Agora, aqui, eu vou subir um ponto alto imaginário aqui. Quando eu falo ponto alto, tô falando ponto alto triplo. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 7 contando com esse primeiro, né? 6 pontos altos. Vou pegar aqui nesse segundinho aqui, ó, e vou fazer um ponto pipoca e ponto de base. Nesse ponto pipoca aqui que a gente faz nesse tipo de saia, sempre é fundamental colocar o ponto de base, porque ele serve de, como o próprio nome já diz, de base para a próxima carreira, tá bem? Eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer o ponto de base, mais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes o ponto alto triplo. Vou colocar aqui no segundo e vou puxar outro ponto pipoca e ponto de base. Então, no total, são 8 pontos que vai aqui nesse ponto pipoca. 1 de base de cada lado e 6 no meio. Vou fazer 2 correntinhas. E agora, aqui, antes eu tinha 16 pontos altos aqui nesse, enfim, desenho. Agora, eu tenho que ter 14, porque eu vou diminuir 2 de cada vez. 1 de cada lado. Então, eu vou colocar aqui no segundo e vou fazer os meus pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E 2 correntinhas, e vou partir pro meu ponto de base e 6 pontos altos aqui no meio, para fazer o ponto pipoca
4, 5 e 6. Vou fazer aqui no meu, vou pegar aqui no segundo pontinho, vou puxar todos juntos, vou fazer o ponto pipoca. E mais um ponto de base, 2 correntinhas e parte pro próximo ponto pipoca. Então, nós temos essa sequência, tá? Aqui vai ter 14 pontos altos triplos, 2 correntinhas, ponto pipoca, 2 correntinhas, ponto pipoca, 2 correntinhas e 14 pontos altos triplos, sempre repetindo essa sequência até o final da carreira, tá bom? Pra gente formar o nosso desenho. Eu vou fazer aqui e vou voltar com a finalização dessa carreira e o começo da próxima. Agora, nós chegamos aqui no final da carreira, então eu vou fazer aqui uma laçadinha na minha agulha, eu vou colocar aqui no ponto de base do ponto pipoca, tá? E vou puxar 2 vezes, pra mim poder ter o espacinho aqui, que eu tive aqui pra fazer o próximo ponto pipoca, tá bom? Então, agora a gente vai fazer mais um ponto pipoca aqui. Vamos desenvolver aqui a nossa carreira, então. Um ponto de base e 6 pontos altos triplos pra fazer o ponto pipoca. 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui no segundo pontinho. Vou fazer o meu ponto pipoca e ponto de base. Aqui também, você vai colocar o ponto de base no ponto de base da carreira anterior. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E no meio, entre os 2 pontos pipoca aqui, você vai colocar um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E no ponto de base do ponto pipoca anterior, a gente coloca o ponto de base de agora, ó. Ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui no segundo pontinho e tira tudo junto, ponto pipoca. E ponto de base. Aqui ficou estranho, peraí. Vou pegar aqui no segundo ponto, vou puxar todos juntos. Agora sim, ponto de base. Então, na carreira anterior, a gente tinha 14 pontos altos aqui, tá? Agora, a gente vai ter 12, porque como eu disse antes, a gente tá diminuindo 2 a cada carreira, um de cada lado. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A gente fica com 12 pontos aqui agora. 2 correntinhas e lá vou eu fazer ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Coloco aqui no meu segundo pontinho, puxo aqui o último e ponto pipoca. E ponto de base em cima do ponto de base do pipoca anterior. E novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ponto baixo aqui no meio, 5 correntinhas e vou começar outro ponto. Então, a gente vai fazer essa sequência ao longo de toda a carreira, que é basicamente o que vocês já fizeram na manga da blusa, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui na saia agora, beleza? Cheguei no final da carreira, agora eu vou fazer aqui minha laçadinha na agulha. Vou colocar aqui no ponto de base do ponto pipoca. É um pouquinho difícil de achar ele, porque ele tá meio encurvado. E vou tirar em 2 laçadas, fazendo aquele espacinho pra mim colocar o próximo ponto pipoca. Então, eu vou colocar aqui o meu ponto alto imaginário, que vai ser o ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Eu vou colocar aqui no meu segundo pontinho aqui e vou puxar
todos juntos e vou fazer mais um ponto de base que vai ficar aqui no ponto de base da carreira mentido, do ponto pipoca anterior, tá? Também é um pouco difícil porque aqui nesse ponto especificamente a gente tem uma tática meio diferente de fazer. Tá, fiz mais um ponto pipoca aqui. E agora aqui a gente tem um baita de uma espação, né? Então, o que que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Vou pular lá pro próximo ponto pipoca e vou fazer um ponto de base. E vou fazer outro ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pego aqui no segundo, puxo todos juntos e ponto de base. Agora, vocês lembram que eu tinha 12 pontos aqui nessa carreira. Agora, eu vou ficar só com 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Diminuiu um de cada lado, então tinha 12 e fiquei com 10. E, de novo, 2 correntinhas, ponto pipoca, fazer o ponto de base, os 6 pontos do miolo do nosso ponto pipoca. 3, 4, 5 e 6. Vou pegar aqui no segundo pontinho, vou puxar todos juntos e ponto de base, tá? E assim novamente, 3, 6, 9. E pula lá pro próximo ponto pipoca. E essa é a sequência da nossa carreira, então, que vocês vão fazer aí por toda a carreira. E depois, quando chegar no final, eu volto pra finalizar aqui com vocês e começar a próxima.